Vamos orar? Fale para Ele, tornar claro a palavra dEle no seu coração, para que você saia daqui consciente daquilo que o Senhor falou contigo. Obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da Tua palavra. Só a leitura é edificante, mas nós oramos também pedindo que o Teu Espírito torne ela um pouco mais legível para nós. Ajude-nos a compreendê-la, nós que vivemos aqui nesse tempo, Senhor, nesse começo do século 21, nesse começo de tempo tão conturbado que nós estamos vivendo. Pedimos que o Teu Espírito nos ilumine e nos ajude a compreender e a viver essa palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Eu quero falar com esse tema, luz do mundo. Luz do mundo. Bem interessante nós observarmos a forma como Jesus gostava de ensinar, né? A forma didática de Jesus. No versículo 13, ele compara os discípulos com o sal. No 14, 15 e 16, com a luz. Nós vamos ficar com a segunda comparação. Então, como ele ilustrou usando o sal, ele também emprega a figura da luz para destacar as pessoas, a figura da luz para destacar como as pessoas que ainda não são salvas precisam, de alguma forma, serem influenciadas pelos verdadeiros cristãos. Quando ele diz, vós sois o sal, ele está falando de alguma coisa que dá sabor aos relacionamentos. Dá sabor aos relacionamentos. Nós somos o tempero do mundo, na metáfora usada pelo sal. O sal, ele por si só é o suficiente. Então ele fala do nosso caráter, do nosso comportamento. Mas quando Jesus usa a figura da luz, está falando do nosso testemunho. Do nosso testemunho. Como nós podemos glorificar a Deus e atrair os perdidos para Deus. Através do nosso testemunho. Então, se a nossa vida nesse mundo fizer alguma diferença positiva para os não crentes, para os que estão ainda distante de Deus, se a minha vida e a sua fizer alguma diferença positiva para eles, algum dia eles vão pedir razão da esperança que nós temos. Algum dia eles vão fazer isso. Então, fazer a diferença, meus irmãos, significa que um dia nós tivemos um encontro com Jesus e esse encontro nos tornou pessoas diferentes, felizes, a despeito das lutas, dificuldades, os problemas da vida. A felicidade é uma pessoa, e a pessoa é chamada Jesus. O relacionamento alinhado com Ele é que nos torna pessoas que têm sentido para a vida, que sabe por que veio a esse mundo. Então nós vivemos em paz, apesar das lutas. Então, nós temos alegria e esperança, apesar das perplexidades, dos desafios que existem no mundo. Então, se a minha vida e a sua fizer alguma diferença positiva para os que ainda não têm ainda não tiveram um encontro real com Deus, então eles vão, de alguma forma, pedir razão da esperança que você tem no Senhor. E então nós vamos apresentar a eles o Salvador Jesus. Então vamos ver nesse pequeno texto aqui da palavra de Deus, meus irmãos, por que Jesus afirmou que eu e você somos a luz do mundo? Vamos ver também nesse texto, na mensagem de hoje, que eu e você não temos direito de esconder nossa luz. Nós não podemos fazer isso. E em que situações nós estamos escondendo a luz que um dia foi acesa pelo Senhor na nossa vida? E por que as pessoas que ainda não conhecem a Deus precisam ver Deus na minha vida? Porque as pessoas do mundo não conseguem ver a Deus. Eles vão ver a Deus através de nós.
Então, meus amados, vamos pensar sobre isso. Nós recebemos luz de Deus no exato momento da nossa conversão, quando nós nos rendemos a Deus, recebendo o seu presente de salvação, que é Jesus. E Ele então acendeu a chama do Evangelho nas nossas vidas, mas eu e você somos responsáveis por fazer ela brilhar, por fazer ela intensificar cada vez mais. A luz de Deus um dia foi acesa, e algumas pessoas estão meio apagadas e precisam ter a sua luz reavivada, a luz de Deus na sua vida, porque ela é necessária para trazer os perdidos para Deus. Então quero, primeira coisa, versículo de número 14, a primeira parte do texto, pensar com vocês em cada uma das palavras que estão aí escritas. Jesus afirmou que somos a luz do mundo. A primeira parte do versículo 14 é uma afirmação impressionante de Jesus a respeito dos seus seguidores. Vós sois a luz do mundo. E eu quero pensar com vocês em cada uma das palavras aqui. Primeira palavra, vós. E você sabe, você que conhece um pouco mais de língua portuguesa melhor do que eu, sabe que vós é o pronome pessoal. É um pronome pessoal e se refere à segunda pessoa do plural. Indica aqueles a quem se fala ou a quem se escreve. E, no caso em questão, faz referência aos discípulos. Vós é uma referência aos discípulos. E eles, por sua vez, representam a igreja de Cristo, de todo tempo e de todo lugar. Qualquer que seja o tempo e o lugar, todos aqueles que tiveram a experiência do novo nascimento, fazem parte do corpo de Cristo, foram inseridas nesse corpo pela fé em Jesus, pelo Espírito Santo. Então, essa é uma referência a mim e a você. Quando Jesus diz vós, Ele está se referindo a você aí, que foi salvo, que tem o seu nome escrito no livro da vida, que tem o Espírito Santo dentro de você. Ele diz, você, eu, somos a luz do mundo. Então, meus irmãos, cada um de nós que estamos aqui, somos o sujeito dessa frase. Quando ele diz vós, ele está se referindo a mim e a você que nascemos de novo. Na sequência ele diz, vós sois. E sois deriva do verbo ser. E o verbo ser, por sua vez, expressa um estado permanente. O verbo ser está relacionado à natureza, à essência de algo ou das coisas. Então note que Jesus não diz que os seus seguidores têm ou se tornarão, mas são a luz do mundo. Eu tinha um pensamento diferente disso daqui, mas depois que eu analisei esse texto, eu cheguei à conclusão que quem está falando aqui é Jesus. É Ele que está falando. Então não posso contrariar ou fazer uma interpretação diferente desse texto. Note que Jesus não diz que nós temos luz. Ele diz que nós somos a luz. Então essa é a sua nova natureza em Cristo Jesus. Por causa do seu relacionamento com Deus. Porque se você nasceu de Deus, pela fé em Jesus, você é luz. Somos filhos da luz. Essa é a expressão usada na Bíblia para eu e você que fomos conectados a Ele pela fé. Ele é a fonte, porque toda luz está ligada a alguma fonte de energia. E nós estamos ligados a Jesus. É dele que flui essa graça, esse poder para nós brilharmos no mundo. Vem dele. Estamos ligados a ele. É dele que vem essa fonte, porque lá em João 8,12 ele diz, eu sou a luz do mundo. Então nós somos pequenos luzeiros ligados a ele, que também refletimos, né? Jesus, a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos,
que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Nós estamos ligados a Cristo, então estamos ligados ao corpo. Nós somos Cristo terreal e Ele é o Cristo celestial, a cabeça. Estamos no corpo de Cristo. Pequenos cristos é o significado da palavra cristão. Então, meus irmãos, Jesus diz, primeiro vós, se referindo aos discípulos, e a mim e a você que somos seguidores de Cristo, sois do verbo ser, que fala de natureza, de essência, sois a luz. A luz. Meus irmãos, a palavra grega para luz, phos, significa luz conforme é vista pelos olhos. Por conseguinte, os crentes são chamados filhos da luz. Lucas 16, versículo 8. Não meramente porque receberam uma revelação de Deus, mas porque o novo nascimento, por meio do novo nascimento, eles receberam a capacidade espiritual para ser luz. Depois do novo nascimento, nós recebemos essa nova natureza, a natureza de Deus para sermos luz. Então, o que quer dizer a luz? A luz pode representar, pode ser uma figura para o testemunho cristão. Por isso, o versículo 16 diz, a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam. É como se Jesus falasse, as pessoas ainda não salvas precisam ver, além de ouvir. Precisam ver o Evangelho na sua vida. Então o seu testemunho, o meu testemunho, lá onde você trabalha, onde você convive, na sua vizinhança, no seu prédio, lá no seu, na sua faculdade, na sua escola, você precisa ser um luzeiro ali, uma luz ali. Então eu entendo que a luz, meus irmãos, na vida dos salvos, pode ser também uma referência, uma direção para as pessoas que estão nos olhando. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O que esse texto está dizendo é que a Bíblia é luz para os salvos. Mas aqui Jesus diz que os salvos é luz para o mundo. A Bíblia não é luz para o mundo, é luz para os salvos. Os salvos é luz para o mundo. Olha que coisa forte Jesus está ensinando. Então, nós temos que ser uma espécie de referência, porque a luz também é uma referência. Não é? Você vai ensinar um caminho para alguma pessoa e fala assim, ó, sabe aquela luz azulzinha lá na frente? Ela é do lado. Porque a luz é uma referência, é um ponto de referência, é uma direção. Eu costumo dizer que nós não somos o caminho, nós somos a seta, a placa que indica o caminho. Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele pode ajudar você, Ele pode mudar sua vida, Ele. Mas eu e você somos a placa. E às vezes nós apontamos para Ele sem falar nada, só com a nossa vida. Então, uma espécie de referência, uma espécie de direção. Referência para quê? Na hora da dor, na hora do desemprego, na hora da morte. Nós podemos ser uma referência para essas pessoas. Na hora da doença, na hora da escassez, na hora da pandemia. Então, nós somos uma referência. Então, meus irmãos, a luz também tem a capacidade de aquecer, né? E ela esquenta, aquece relacionamentos que estão esfriados por causa de limitações. Mas a luz também é uma forma de se opor às trevas. Liga uma lâmpada num quarto escuro, não fica uma treva, uma escuridão, parte nenhuma. A luz, ela é oposta às trevas, completamente. Então, vamos refletir novamente. Vós sois a luz. Aí a última palavra, do mundo. Do mundo. E a palavra usada aqui por Mateus é cosmos, que quer dizer simplesmente humanidade.
gênero humano. Então, ele está dizendo, vocês são a luz do mundo, das pessoas. E no versículo 16, Jesus diz, onde a nossa luz deve brilhar? Diante dos homens. Deve brilhar diante dos homens. Então, nossa luz vai brilhar livremente se no interior nós formos verdadeiro sal. Porque o sal fala do caráter tratado, do caráter sarado, bom. E é ele que vai determinar o comportamento. Porque você se comporta conforme você é. Comportamento é o que Deus quer mudar na minha vida e na sua. Mudar o nosso comportamento através da mudança dos hábitos. A mudança dos hábitos. Outro dia, um pastor muito amigo meu, que é o presidente da Missão Desafio, Emerson Costa, com 45 anos, teve um infarte no culto. Estava levantando uma oferta para ajudar a igreja do Rio Grande do Sul. Começou a sentir um aperto, uma dor forte assim. 2 irmãs, enfermeira na igreja, chegou rápido e disse, pastor, é melhor o senhor descer daí. O senhor está tendo um infarto. Elas perceberam na hora. E ele saiu rapidinho, já foi para o hospital. E graças a Deus, escapou. Fizeram um cateterismo nele, colocaram um stent nele, com 45 anos. Aí eu, depois que acalmou tudo, disse, ô meu amigo, você vai precisar mudar os seus hábitos. Ele disse, pastor, é verdade. Vou precisar mudar meus hábitos. Completamente. E é isso, irmãos. Às vezes a correria, a alimentação, a falta de exercício, a falta de descanso, porque todas essas coisas aí, vai levando você para um caminho que o corpo grita. E aí chega a hora de fazer as mudanças. No sentido espiritual, moral, também precisamos de fazer mudanças na nossa vida, no nosso comportamento. A Priscila está entrando para uma fase nova. O Marco entrou em outubro do ano passado, para os entas. Então, agora eu falei, você não é mais a filhinha do papai. Não adianta chorar. Agora tu é mulher, 40 anos, tu entrou para a maturidade. Quarentão, tudo entra daqui para frente. Então tem que fazer mudança. Então você é a luz do mundo. Meus amados, eu e você somos a vitrine de Deus. Eu e você somos o farol. Não sei se o louvor vai poder cantar a música da Aline Barros, que fala, como um farol que brilha à noite. Então é isso, eu e você. Como um farol. Como uma vitrine para o mundo. E as pessoas dependem do que nós lhe mostramos para virem a Jesus. A igreja está se preparando para uma arrancada evangelística no próximo mês. Mas vocês precisam lembrar disso aí. Vocês são a luz do mundo. A segunda parte da palavra de hoje diz, você não tem direito de esconder essa luz. Você não tem direito de fazer isso. Uma vez que o Senhor acendeu essa luz na sua vida, salvou você, deu sentido para você. Você não pode esconder isso dos outros. As pessoas precisam ver essa luz para virem a Jesus. Então, na sequência do texto, o mestre concluiu sua afirmação usando uma pequena parábola. Ele conclui o versículo 14, dizendo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Uma cidade sobre um monte, à noite, é completamente iluminada. É vista de longe, não tem como esconder. Ela não está num vale, ela está num monte. Então ele está ilustrando com essa pequena parábola. Nem se acendem uma candeia e colocam debaixo de um cesto. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Então, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocar debaixo do cesto. Mas aonde se coloca? No velador. E assim ilumina todos que estão em casa ou na casa. A casa representa um mundo que precisa dessa luz. O velador é uma prateleira, um lugar visível,
para as pessoas verem. No ano que vem, nós vamos ter uma igreja um templo, né? Bem na rodovia. Uma das mais importantes do Brasil. E as pessoas, não tem como, vão ver a placa da igreja brilhando. Aqui é um lugar de vida, esperança e amor. Amém? Uma família para amar. Olha que lindo. Então, meus irmãos, é assim, tem que ficar visível. Muitas pessoas vão ir à igreja só por causa disso, porque tem uma igreja ali nova. Vamos conhecer. Meus queridos, olha o que Jesus está dizendo. A cidade sobre o monte e a candeia acesa são figuras para exposição inevitável. É uma exposição inevitável. Então nós somos acesos por Deus para brilharmos no mundo que está cada vez mais entenebrecido pelo pecado. A candeia ou a lamparina antiga era alimentada por azeite. E o azeite é uma figura para o Espírito Santo de Deus. Então, eu e você precisamos ser submissos ao Espírito Santo, porque é Ele que vai dar brilho para nós. Então, à medida que nós nos submetemos ao seu amoroso controle, nós vamos brilhando cada vez mais, por meio do fruto do Espírito. Eu costumo dizer que toda pessoa que se parece com Jesus, todo mundo quer estar perto dela. Todo mundo quer estar perto de uma pessoa amorosa, paciente, sábia, perseverante, leal. Essas são características de Jesus, que vão se projetando na nossa vida, por meio da nossa maturidade. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que o cristão fiel ao Senhor, diz assim, já a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ficar completamente claro. Essa figura que mostra eu e você como a vereda do justo, como a aurora, que vai ficando cada vez mais claro, mas brilhando cada vez mais. Então, é a maturidade cristã que tem a capacidade de nos aproximar mais da luz, cada vez mais da luz. E como ocorreu com Moisés, Deus pode fazer eu e você brilharmos mais intensamente. Moisés estava com o rosto brilhando, porque ele ficou 40 dias, 40 noites na presença de Deus. Eu chamo isso de glória inconsciente de Deus. Ele não sabia, mas todo mundo via, que o seu rosto brilhava. Você não precisa dizer para ninguém, as pessoas vão ver isso no seu rosto. Você tem um brilho diferente, alguma coisa diferente. É Jesus na sua vida. Se uma candeia está apagada, é completamente inútil. Não ilumina ninguém e perde a razão de existir. Uma candeia apagada é completamente inútil. Não podemos permitir que os ventos da adversidade apaguem a nossa luz. Porque há muitos ventos contrários tentando apagar nossa luz. Não podemos. Jesus diz que a candeia não pode ser colocada debaixo do cesto. E aí eu fui pesquisar a palavra cesto. No original é módios. E módios significa um cesto de medir cereais. Um cesto que cabia até 9 litros de cereais. Aí eu pensei, quando é que um crente está como uma candeia debaixo de um cesto? Quando ele fica preocupado exageradamente com as coisas materiais. Jesus disse, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar ao curso da sua vida uma medida de tempo? Qual de vós? Disse, são os gentios que ficam preocupados com as coisas materiais. Mas se um crente fica excessivamente preocupado com as coisas materiais, é como se ele estivesse escondendo a luz debaixo do cesto. E ele fica assim quando não está fazendo as coisas orientadas por Deus. Pois a Escritura diz, vocês devem buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
então todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha o que ele está dizendo. Então, quando um crente está excessivamente preocupado com a vida financeira, é porque ele não está buscando, provavelmente, o reino de Deus antes de tudo. Meus irmãos, a luz de Deus na vida dele está sendo ocultada pela preocupação com as contas a pagar, com pecados que não foram confessados nem abandonados, com ressentimentos. Então eu fiquei pensando, o que pode fazer nossa luz ficar como uma candeia debaixo de um cesto? Ficar sem brilho, apagada. O que é que nos afasta de Deus? O pecado não abandonado, não confessado. A Escritura diz, meu ouvido não está surdo, nem meu braço está encolhido, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Nós temos facilidade para ver erro nos outros, mas temos dificuldade muito grande para notar nossos próprios erros. Mas quando você se aproxima da luz, os seus defeitos ficam mais visíveis. Então é hora de você confessá-los para Deus com atitude de arrependimento, para que Ele possa reacender novamente a sua luz na sua vida. Ao invés de esconder a candeia debaixo de um cesto, Jesus diz que ela deve ficar no velador, e assim ilumina todos que estão em casa. Velador é uma espécie de prateleira, um suporte de madeira fixado na parede, onde se coloca uma vela ou um candeeiro, para que possa iluminar aquela área da casa. A casa é uma figura para o mundo, para o lugar onde nós vivemos. E devemos lembrar que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, não pertencemos ao mundo. Então a parte final dessa pregação diz, as pessoas do mundo precisam ver nossa luz. Primeiro Jesus disse, vocês são a luz. Segundo ele diz, vocês não podem esconder essa luz. Vocês não têm direito de fazer isso. Por quê? Porque aí vem a terceira parte. Porque as pessoas precisam ver a sua luz para se achegar a Deus. Jesus finaliza seu ensino dizendo, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então vamos prestar atenção, meus irmãos. Cristo não disse no Sermão do Monte, brilhai diante dos homens. Ele não disse isso. Ele não disse para você brilhar diante dos homens. Mas ele disse, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Isso quer dizer que os crentes, no meio de uma geração pervertida e corrupta, devem resplandecer como luzeiros no mundo, mas não são chamados para receber honras para si, mas para que Deus seja glorificado através deles. Nós somos testemunhas de Jesus, sabe? Quando o nosso estilo de vida, quando o nosso comportamento, de maneira geral, glorifica a Deus e atrai os perdidos para Cristo. Um dia eu fui comprar pãezinhos na padaria e aproveitei e comprei um doce que a minha esposa pediu, um pudim. Ela queria um pedaço, eu comprei logo um pudim inteiro para fazer o nome com ela, né? Só o pudim era R$19, mas eu comprei pão de queijo, comprei 2 coxinhas, tinha acabado de fritar. E aí quando eu fui pagar, o rapaz cobrou R$21. Eu peguei e fui voltando para casa, 21? Mas só o doce é 19? Rapidinho voltei. Disse, eu acho que você me deu troco errado. Ele olhou assim, com aquele ar de reprovação. Como assim? Eu disse, você deu a mais. Sério? Eu falei, Ó, só o pudim é 19, você cobrou 21. E tinha várias pessoas no caixa esperando para pagar, e eles ficou olhando aquilo. Aí ele disse, puxa, é verdade. Foi 39. Eu digo, então. Aí eu dei o restante do dinheiro. E aí quando estava subindo, o Senhor disse,
Essa é uma forma de fazer a luz brilhar. A honestidade, fazer as coisas corretas, é uma maneira, uma oportunidade que você tem para as pessoas verem a luz, que você é diferente. Então, meus irmãos, quando o nosso estilo de vida é diferente nos negócios, na família, no comportamento, marido, mulher, pais e filhos, né? De maneira geral. Então, mais do que palavras, os homens precisam ver o Evangelho na minha vida, né? Ver as boas obras, que é uma espécie de amor prático no socorro das necessidades básicas, como ocorreu agora, né? A igreja aqui ficou distribuindo muitos mantimentos que vinham de várias partes do Brasil, distribuindo para todo mundo. Porque Jesus era tão popular, sabe, irmãos, entre as multidões. Por que ele era tão popular? Aí eu descobri, porque ele não somente pregava ou ensinava, mas também curava as doenças e libertava os oprimidos. Mas também porque ele tinha compaixão das pessoas. Jesus, lá em Marcos 6,34, ele olha a multidão de gente e diz: eu tenho compaixão dessas pessoas. Fazem 3 dias que estão andando conosco e eles não têm o que comer. Então, meus irmãos, é isso. Jesus era muito popular porque ele amava as pessoas, não apenas ensinava e pregava. Então, Jesus quer que Deus transpareça através de nós. Diga assim: Jesus, o Senhor quer que Deus apareça na minha vida. Sabe, que as marcas do caráter de Deus sejam notadas na vida dos seus discípulos, pelos que estão de fora. O mundo não consegue ver a Deus, não consegue notar, perceber a Deus. E nós somos encarregados por Jesus de torná-lo visível para eles. Curiosamente, essa é a primeira vez no Evangelho de Mateus que Jesus descreve Deus como Pai. Ele diz assim: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai. A primeira vez que ele usa Patria no grego, aqui no Evangelho de Mateus, é quando ele fala e usa essa figura. Então, meus irmãos, não poderia haver melhor forma de glorificar a Deus do que mantermos uma vida consagrada a Ele. Então, eu quero finalizar a pregação dessa noite. Fale para a pessoa que está ao seu lado: beba muita água. Não beba refrigerante. Queridos, eu quero finalizar dizendo assim, ó: Deus nos acendeu no dia em que nós fomos regenerados, no dia que nós nascemos de novo. Por isso a Bíblia diz que nós somos chamados filhos da luz. 1 Tessalonicenses 5, versículo 5, repete novamente essa expressão: vós sois filhos da luz. Somos filhos da luz. Quem tem Jesus não pode escondê-lo de ninguém. Pelo contrário, deve apresentá-lo por meio do seu bom testemunho e também pelas práticas do amor, através da ajuda aos necessitados. Então, como eu não estou enxergando muito bem, mas isso não faz nenhuma vergonha de olhar o meu esboço mais de perto, porque eu tenho que dizer para vocês mais 6 coisas. Quando estamos tentando esconder nossa luz? Quando, às vezes, você e eu escondemos a luz? Primeiro, quando ficamos quietos na hora que temos que falar. Quando surge uma oportunidade criada por Deus para você falar e você fica quieto. Essa é a primeira. Segundo, quando nos juntamos à multidão, a multidão está seguindo na mesma direção e você vai do mesmo jeito. Não faz diferença nenhuma. Não questiona. Terceiro, quando se negamos a ser luz. Quando você se nega a ser luz, essa é a terceira forma de esconder a luz. Quarto,
se deixarmos que o pecado escureça a luz que há em nós, sermos dominados pelo pecado. Quinto, se não explicarmos aos outros a origem da nossa luz. E sexto, se ignorarmos as necessidades dos outros. Sabe, quando você vê uma coisa, uma necessidade vexatória, premente, e você faz de conta que não está vendo, aí você está escondendo sua luz. Então seja um farol de verdade, não oculte a luz de Cristo para o restante do mundo. Diga assim: Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Salvador e o Senhor da minha vida. Perdoe-me se em algum momento escondi a luz que o Senhor acendeu em mim. Usa-me como um farol nesse mundo cada vez mais escuro pelo pecado. Ajuda-me a ser uma referência na hora da dor, na hora do prejuízo, na hora da escassez, na hora do desespero, na hora da doença, a ser uma luz para os outros. Em nome de Jesus.